Proteger demais significa preparar de menos. Segundo aspecto, pais como guias ou pais como muros. E terceiro e último aspecto, filhos protegidos demais, adultos perdidos. Primeiro aspecto, educar demais significa preparar de menos. Em que sentido nós estamos falando isso? Poderia imaginar, Murilo? Mais ou menos assim, é um pai que, meio que tipo, um pai que protege muito o filho, meio que tipo, o pai pode proteger o filho e deve, né, mas com uma certa sabedoria, porque meio que tipo assim, suponhamos que o pai sempre faz tudo pro filho, no futuro, quando ele for adulto, ele não vai saber enfrentar certas situações que ele poderia ter tratado sozinho na infância. Proteger demais, preparar de menos. Por quê? Porque quando o pai tenta preparar demais o filho, eu vou usar figuras de pedras. Quando é tipo um caminho, a vida do filho é um caminho cheio de pedrinhas. E o filho tem que tirar essas pedrinhas, que vão ser os problemas. O filho tem que resolver os seus problemas por si mesmo. Não os pais tentarem entrar na vida do filho e resolver todos os problemas. Porque vão se tornar adultos perdidos, que não vão saber como resolver seus próprios problemas. Exatamente. É dentro dessa perspectiva que nós entendemos que há, como pontuou o Murilo, há uma necessidade fundamental de proteção por parte dos pais. E os pais não podem abdicar, declinar dessa responsabilidade, dessa expressão de amor, de cuidado com seus filhos. Entretanto, existe naturalmente um limite para isso. Qual é o limite? O entendimento de que esse filho está num processo de desenvolvimento. E, como tal, ele precisa ter condições de se desenvolver. De tal maneira que o protecionismo, no entorno desse filho, pode gerar problemas dentro do seu processo de desenvolvimento de capacidade intelectual e de percepção daquilo que pode, daquilo que não pode. Então esse é o primeiro aspecto que nós queremos destacar como ponto de reflexão. Vamos ao segundo aspecto, que é o seguinte: pais como guias ou pais como muros. Posso, como pai, junto com a mãe dessas duas crianças que estão aqui do meu lado, ser o guia, aquele que orienta, aquele que caminha junto, aquele que está do lado, que participa efetivamente da vida do filho. Ou eu posso ser um muro na vida dos meus filhos. Aquele pai extremamente protecionista, que não dá liberdade para o filho respirar, que não dá liberdade para o filho desenvolver a sua autonomia. Sobretudo nesse tempo que nós vivemos, onde se fala muito de censurar as pessoas, de não permitir que as pessoas façam isso, de não permitir que as pessoas façam aquilo. Nesse momento, quando muitos estão querendo tutelar a forma como você deve viver a sua vida. E nós estamos focados aqui na família, pensando nos filhos, não é? Porque todo esse fervor político que nós vivemos no nosso país nesse momento, parte de todos os problemas estão voltados às crianças, não é? Quando se fala de adultização, quando se fala de exploração das crianças. Agora, veja, tudo tem que ter um certo limite. Mas quem estabelece esse limite deve ser a família. Quem estabelece esse limite deve ser os pais, que são os guias dos filhos. E não os pais que se colocam realmente como muros na vida dos filhos, impedindo a tudo. Quanto mais pessoas externas à família se colocarem como muros que impedem o desenvolvimento, o progresso, a autonomia dos filhos, ao ponto deles poderem, por si só, saberem o que deve e o que não deve, aprenderem a fazer isso, aprenderem a fazer essa escolha. Então, qual a nossa escolha? Pais que protegem ao ponto de se tornarem muros na vida dos seus filhos, ou pais que são guias na vida dos seus filhos? E o terceiro aspecto que nós queremos abordar refere-se a crianças protegidas demais, igual a adultos perdidos. Estamos cansados de ver isso no nosso dia a dia. Pais extremamente protecionistas geram, no futuro, filhos realmente perdidos, sem capacidade de trazer as respostas, sobretudo que a realidade contemporânea nos impõe, onde precisamos ter capacidade crítica, capacidade de avaliação, sobretudo no campo da política ou em tantas outras áreas da vida. Não ser peça de manobra, não ser manuseado pelas pessoas, não ser instrumento de manobra dentro de realidades onde há interesses dos mais diversos. Mas filhos com senso crítico, capacidade de avaliação, capacidade de percepção, de análise, de formação de uma opinião amadurecida para a sua própria vida. Esse é o ideal. Não é fácil de se atingir isso. Não é fácil de se atingir isso. Nós sabemos disso. No nosso dia a dia, no processo de educação dessas crianças, nós notamos que a dinâmica ela é muito pesada. Mas nós queremos pagar o preço para tentar fazer com que eles se desenvolvam de maneira saudável, com autonomia, com cuidado, com atenção, mas sem protegê-los excessivamente, porque nós suspeitamos de que
Se houver um protecionismo muito profundo, seguramente teremos filhos perdidos no futuro. Se torna quase inadmissível pensar a possibilidade de que pessoas externas ao núcleo familiar venham dizer o que o meu filho deve, o que o meu filho não deve fazer. Essa responsabilidade são dos pais. Essa responsabilidade é dos pais. E cabe aos pais zelarem pela boa formação e educação dos seus filhos. Por isso, somos discordantes de toda espécie de censura relativa à liberdade da expressão, à liberdade de se aprender, à liberdade de vivenciar, à liberdade de viver, simplesmente viver. E lembrando sempre que viver com liberdade não pressupõe ausência de responsabilidade. Isso está embutido dentro do processo, não é? Para que as crianças se desenvolvam cientes de que há uma liberdade, mas haverá também responsabilização caso extrapolem esses limites. Não é isso, galera? Isso mesmo, e eu vou falar um pouquinho desse assunto, né? Pelo que eu sei. Porque eu não sei tudo, né? Meio que, tipo, mas eu vou falar o que eu sei. Meio que, tipo, quando o pai protege demais o filho, ele acaba, meio que, tipo, deixando o filho um adulto perdido no futuro. Meio que, tipo, eu vou dar um exemplo de tarefa de casa, suponhamos. Quando, meio que, tipo, eu chegar de casa e, meio que, tipo, o meu pai perguntar assim pra mim: ah, Murilo, você tem alguma tarefa de casa hoje? Aí eu falo assim: ah, tenho sim, por quê? Então desde que eu faço a tarefa pra você, porque dependendo, eu acho que você não vai saber o assunto. É mais ou menos assim, né, pelo que eu quero falar. E que, tipo, quando o pai faz isso, o filho pode até achar bom, né, porque, mas no futuro ele pode acabar se arrependendo de não ter falado assim pro pai: não, pai, desde que eu faço sozinho, porque eu entendo do assunto, desde que eu faço, porque é importante eu já ir desenvolvendo desde cedo isso para no futuro eu saber resolver os meus próprios problemas sozinho. É isso, mano. A síntese dele é perfeita. É isso que nós estamos querendo traduzir. Ele traduziu o que nós estamos querendo dizer, não é? Tem essa liberdade, né? Inclusive para errar, né? Para tirar um 0 na prova, né? O 0 na prova é algo que nenhum pai quer e que nenhum filho quer. Júlia, você sente que está sendo preparada para ser um adulto perdido ou um adulto com direcionamento? Como você sente isso nesse momento? Eu acho que meus pais sempre me educam para ser uma adulta boa. Me falam os princípios bons, me falam formas de agir que são boas, me passam sempre dicas de como agir. E eu agradeço bastante por tudo que fazem, porque eu realmente sinto que eles estão querendo me ajudar. Então eu acho que eu estou sendo formada para ser uma adulta boa, não uma adulta perdida, porque sempre tentam me ajudar. Eu faço alguma coisa errada, eu posso estar do lado errado, mas meus pais sempre vão estar do meu lado, me defendendo e me ajudando. Maravilha, pessoal. Então deixamos aí esses 3 pontos de reflexão para todo o nosso público, no sentido de contribuir. Essa é a ideia. A ideia é ajudar, né? Trazer as nossas reflexões, um pouquinho daquilo que nós fazemos no cotidiano com os nossos filhos, para, quem sabe, inspirar o coração de vocês como pais e também como filhos a viverem o grande desafio da liberdade de expressão e de acertar, sobretudo acertar, mas errar também se for o caso, e aí assumir as responsabilidades pelos erros, no sentido de melhorar sempre e termos um mundo melhor. Afinal de contas, os nossos filhos de hoje têm que ser preparados para tomar decisões amanhã. Entre elas, a de não serem submissos e instrumentos de manipulação na vida nas mãos de qualquer pessoa. Até mais, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.